você terá. Tome posse, que você terá. Dupla Amém. Quem crê fica de pé e dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Está muito fraco, igreja. Quem vai receber a dupla honra tem que gritar, tem que dizer glória a Deus. Cada dia de vergonha da minha vida, cada dia que você foi humilhado, cada dia que falaram absurdos para você, é nessa área que Deus vai te dar dupla honra. Aleluia. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, não é uma só, é dupla honra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos hoje nesse terceiro domingo, né, para terminar esse ciclo de milagres, de maravilhas, de bênçãos. Abra sua Bíblia no livro de Esther. E hoje nós vamos receber, é o terceiro passo para as maiores vitórias da nossa vida. Esther 6, aleluia. Hoje nós estamos recebendo aqui nossos visitantes. É Séries Castilho, é isso? Tá certo? Cadê Séries? Lá atrás. Vamos dar uma salva de palmas, seja bem-vindo. Veio o convite da filha. Seja bem-vinda. Olha que filha abençoada. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Esther 6 diz assim: quando o rei disse a Amã, versículo 10: vá depressa e pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Vamos repetir? É isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Feche os teus olhos e fale para o Senhor: fala comigo, meu Deus. Fala comigo nesse último domingo do ano. Eu preciso ouvir a tua voz antes desse ano acabar, e ter no meu coração a certeza de que cada lágrima, cada choro, cada luta que eu vivi neste ano não foi em vão. Hoje é dia de eu viver o meu milagre. Hoje é dia de eu viver o meu livramento, a minha cura. Declare: hoje é dia de viver a libertação de algo que está no coração. Fale, seja uma angústia, seja um medo, seja ansiedade, seja uma preocupação. Fala: Senhor, eu quero descansar. Eu quero confiar que hoje tudo aquilo que eu vivi está nas tuas mãos, e é o Senhor que vai me honrar. A honra não virá de homens, mas a honra virá do Senhor. É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E o Senhor vai te honrar, fazendo com que você tenha certeza
de que realmente no lugar da tua vergonha, o Senhor já te deu a dupla honra. Obrigada, meu Deus, por esse tempo. Eu consagro a minha vida mais uma vez no teu altar, e cada vida que aqui está, cada um que nos acompanha em casa, em algum momento que vai receber esta palavra, seja transformado, seja curado, seja renovado na tua presença, porque nós temos certeza que essa honra o Senhor já determinou para que nós vivamos, e eu sei que ela já foi liberada no mundo espiritual. Eu abençoo a vida de cada um e eu me coloco nas tuas mãos, e toda a honra e toda a glória nós entregamos a ti, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, pode sentar. Nesses minutos que nós temos aqui para compartilhar a palavra, nós estamos no terceiro passo. Tivemos 3 domingos, hoje o terceiro passo para nós vivermos a vitória. Eu não vou ter tempo de contar toda a história, e com certeza a maioria aqui já conhece a história do povo, o povo judeu que passou por um momento de quase extermínio. Já na história depois a gente sabe o que aconteceu no Holocausto, na Segunda Guerra, onde 6 milhões de judeus foram exterminados. Mas aqui nesse período também já havia uma ordem para exterminar todo o povo judeu. O povo estava no exílio, e eles estavam ali sobre o domínio, e uma mulher chamada Esther, na verdade era Hadassah, que era o seu nome hebraico, passou a se chamar Esther, que era estrela, o nome no qual ela concorreu a um concurso para ser escolhida a nova rainha, porque a rainha de um rei chamado Assuero, o rei da Pérsia, havia desobedecido, foi destituída como rainha, e ele escolheu uma nova rainha. E um homem chamado Mordecai, dirigido por Deus, colocou ali a sua sobrinha, que ele tratava como filha. Ela era órfã e ele a criou como filha, para participar daquele concurso. E ela conseguiu, casou com o rei. E a gente sabe que havia um homem muito maligno no reinado do rei Assuero, que era o seu primeiro-ministro, chamado Amã. E eu quero falar para vocês o que é Amã. Amã, ele era naquele período o primeiro-ministro que odiava o povo judeu que estava escravizado. Mas o problema dele era pessoal com Mordecai, porque era o único que não se curvava diante de Amã, o primeiro-ministro. Por onde ele passava, ele exigia que as pessoas se curvassem a ele. E Mordecai, pelas suas convicções, ele não se curvava. E Amã, o primeiro-ministro, pegou ódio. Mordecai, ele era a guarda real. Ele ficava nas escadarias do palácio, e ele foi uma das pessoas muito importantes no governo do rei Assuero, porque ele ajudou a denunciar 2 homens que iriam matar o rei. Mas isso ficou escrito nas crônicas do livro do rei, sem o rei saber. E sem querer nada em troca, ele simplesmente salvou a vida do rei Assuero. E esse homem chamado Amã, primeiro-ministro, ele construiu uma forca para destruir Mordecai. Ele tinha essa situação pessoal, e ele queria também destruir o povo judeu. E ele convenceu o rei Assuero, a assinar um decreto em que eles seriam assassinados. Eles seriam mortos sem direito de lutar. E o rei Assuero, sem sabedoria, foi levado pela conversa desse homem mau para destruir o povo judeu. E esse decreto já tinha sido oficializado. E havia ali o dia e a hora marcada, chamado o dia que os judeus seriam mortos, o dia do Pur, que eles tirariam a sorte e eles entrariam e matariam
todos os judeus da província de Susã. E nesse período, a rainha Esther, ela já estava casada e ela nunca tinha declarado ao rei a sua origem, que ela era judia. O rei não sabia, nem Amã sabia, ninguém sabia, porque essa foi uma direção que Deus deu a ela através do seu tio. Você vai lá participar do concurso, mas nunca fale que você é uma judia, porque ela seria, exterminada ali, seria desclassificada, melhor dizendo, por ser uma judia. E quando ela estava ali no castelo e essa ordem foi colocada, a gente sabe que todo o povo judeu começou a lamentar e a chorar, porque eles seriam mortos. E quando um rei, ele pegava o seu anel e ele selava aquela carta, aquele decreto, nem o próprio rei podia revogar. Ao descobrir que Esther era judia, ele poderia dizer, então vou cancelar isso. Ele não podia fazer isso. Na história, essa era a lei dos persas. Ele não poderia revogar aquilo que ele já tinha decretado como uma ordem: exterminar todos os judeus. Mas Deus, Ele tem os seus caminhos. Deus, Ele é o Deus que livra. Ele é o Deus que dá o escape para o seu povo. O inimigo, ele pode vir por um caminho, mas a palavra de Deus fala que ele vai fugir por 7 caminhos. Ou seja, para cada cilada que o inimigo tem contra a sua vida, Deus vai te dar 7 vezes uma forma de você escapar daquilo que está vindo contra você. E Mordecai, ele se ajoelha, ele rasga suas vestes, que era um sinal de protesto, mas que era um sinal de humilhação. Ele jogou cinzas na sua cabeça, e ele ficou num estado de lamentação, clamando ao Senhor. O salmo que nós lemos aqui: eu clamei ao Senhor, laços de angústias e correntes do inferno me cercaram. Esse é o momento quando chega uma notícia para acabar com você. Isso quando chega uma sentença, quando chega um diagnóstico para você. O nosso coração se abate, a gente se entristece, a gente chora, a gente às vezes não sabe nem o que fazer, nem por onde começar. E a grande bênção é começar clamando ao Senhor. Deus ouviu a minha súplica, como nós lemos aqui. É mais do que uma oração que eu faço todos os dias. Eu estou suplicando: Deus, tem misericórdia de mim. Como aquele cego, quando viu Jesus passando, ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um clamor, é uma súplica que chega no coração de Deus. E Mordecai sabia que aquela sentença ia destruir, acabar com o seu povo. O povo que ele amava, era o seu povo, a sua casa, a sua família. A mesma coisa, querido, que chegar aqui um decreto do presidente americano, vai falar: vão matar todos os brasileiros. Como é que a gente vai fazer para se defender diante de um poder desse? Eles não poderiam nem lutar, eles seriam mortos. E quando a rainha fica sabendo que Mordecai, o seu tio, está com as suas vestes rasgadas, com a sua cabeça com cinza, ali prostrado, ela manda o seu guarda e levar roupas para que Mordecai trocasse as roupas dele. E ele manda um recado para Esther. E ele fala: Esther, você não está entendendo o que está acontecendo? Existe um decreto contra nós, e você não pensa, por você ser a rainha, que você vai se livrar disso. Você e a sua casa vão perecer, e todo o povo. E ela falou: tio, há um mês o rei não me chama,
Há um mês eu não tenho um contato com o rei. E se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu posso ser morta. E Mordecai fala: quem sabe, Esther, exatamente, agora é a hora de você se posicionar como uma mulher de Deus, mais do que uma rainha, como uma mulher de Deus. Você vai entrar na presença do rei, porque só você, Deus te colocou aí, do lado do rei, e só você vai poder fazer alguma coisa. E ela falou: tá bom, eu vou fazer, eu vou orar aqui as mulheres, e pede para todo o povo orar e jejuar por 3 dias, e eu vou entrar na presença do rei. Ela não sabia nem o que ela ia fazer, mas se perecer, perecia. Ela sabia que ela precisava ter uma atitude. E eu quero dizer para você, às vezes nós estamos diante de tantas coisas que a gente fica com medo, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente, mas a gente tem que ter a ousadia, a gente tem que ter a intrepidez, a gente precisa saber que a gente pode sim, com a nossa atitude e posicionamento, mudar todas as coisas. Mas como, bispa? Você se posicionando espiritualmente. Cruzar o braço, ficar chorando, entrar em depressão, ou ficar ansioso, ou tentar buscar um recurso humano, não ia e não vai resolver. Nós precisamos entender que é hora que nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, porque as pessoas lá fora, elas entram em desespero e elas não sabem o que fazer, e elas vão buscar o recurso que elas conhecem. Mas nós temos o Senhor, a força do braço do nosso Deus. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. E eu preciso acreditar que se Deus permitiu essa luta na minha vida, não é para acabar comigo, é para que eu me levante, eu pare de reclamar, eu pare de questionar, eu pare de achar, mas é culpa disso, é culpa daquele, é culpa do outro. Não, eu vou fazer o que me cabe, eu vou entrar com autoridade, e eu vou clamar ao Deus que pode me ouvir no dia da minha angústia, no dia do meu desespero, no dia que eu preciso. E Esther vai e prepara. Ela entra na presença do rei e o rei levanta o cetro. Se ele não levantasse o cetro, ela poderia ser levada e ser morta. E ele levanta o cetro, ela entra na presença do rei. E ela, a primeira coisa que ela faz, ela convida o rei e Amã, o primeiro-ministro, para um banquete. E esse banquete, ela trouxe o inimigo para mais próximo que ela podia. E ali aguardar aquilo que ela deveria fazer. E não foi no primeiro banquete que ela denunciou Amã. Aí ela preparou um outro banquete. Às vezes, queridos, as coisas não vão acontecer do nosso jeito, da nossa hora. Às vezes você programa alguma coisa na sua vida e ela não acontece, porque não é o momento. Tem um tempo certo de Deus. A palavra fala em Hebreus 10:36 que há necessidade de perseverança, pois tendo feito a vontade de Deus, a gente alcance a promessa. E eu quero dizer para vocês que esse Amã, ele vinha de uma origem chamada do povo agagita. Ele era agagita. Quem era os agagitas? Eram aqueles que, os amalequitas, que Deus tinha falado para Saul exterminar e matar, porque eles já tinham feito muitas coisas contra o povo de Deus. E Saul, o primeiro rei de Israel, ele poupa o rei agagita. Se você abrir a palavra de Deus, a gente vê que eles eram descendentes, os agagitas, eles eram descendentes de Esaú. Jacó e Esaú, né?
Jacó recebeu a bênção e Esaú não recebeu a bênção. Então eram os descendentes de Esaú. E eles sempre atacavam o povo no deserto. Aí nós vemos em Juízes, Gideão derrotar alguns dos amalequitas. Mas aqui em Juízes, deixa eu ver, não. 1 Samuel 15. Se você abrir a sua Bíblia, 1 Samuel 15. Deus fala através de Samuel, o sacerdote, o profeta de Deus, para que Saul matasse todos o rei Agag, que os descendentes eram os agagitas. E aqui no versículo 12, diz assim, eu vou ler 11. Perdão, eu peguei aqui errado. Juízes, eu estou em Samuel. Já está aqui? Vamos lá. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e exclamou ao Senhor durante toda a noite. Versículo 12. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou no Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Versículo 13. Samuel encontrou Saul, e esse lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Vamos continuar. 14. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor e o seu Deus, e o resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. E Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu, volta lá, o Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, de Amaleque, e o destruí totalmente, os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo a ovelha e os bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Agora 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Até aí. Deus tinha dado uma ordem para o rei Saul acabar
com os amalequitas, porque Deus tinha prometido que exterminaria esse povo, porque foi um povo que perseguiu o povo de Israel. Só que o rei Saul fez o quê? Poupou o rei e poupou o despojo. Deus tinha falado que era para destruir tudo. Querido, você sabe quando a gente vai acabar com uma praga? Se você não acabar com tudo, se você deixar ali um pedaço sem tratar, aquela praga volta de novo. Deus tinha dado uma ordem. Aí o que acontece? Nasce um agagita. Quem? Amã, o descendente de Agag, esse que deveria ter sido morto, exterminado e foi poupado. Então preste atenção, às vezes a gente quer, vamos dizer assim, fazer um acordo com aquilo que está errado. Às vezes a gente quer colocar panos quentes, e a gente perde a oportunidade de vivenciar o que Deus nos pediu. Quando eu acho que é melhor fazer do meu jeito, tudo bem, Deus te deu livre-arbítrio, e você vai fazer do seu jeito, só que não é do jeito de Deus. E a palavra diz que o jeito de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando nós negociamos o que a gente acha que é bom para a gente, e o que a gente não acha que é bom, obedecer, a gente vai sacrificar, queridos. A gente sacrifica aquilo que poderia ter sido tirado, arrancado de uma vez. Só que muitas vezes a gente fica com pena, a gente fica com dó. A gente tem esse sentimentalismo no sentido de querer achar que o errado não é tão errado assim. Que aquilo que Deus profanou, a gente quer santificar. A gente quer dizer, não, mas não é bem assim. Vamos editar a Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia. E a palavra de Deus diz assim, sim, sim e não, não. O que for fora disso, o que? Provém do maligno. E esse espírito de confusão muitas vezes entra no nosso coração. Sabe por quê? Fala assim, o meu coração é enganoso. Fala de novo. É corrupto, porque o meu coração me engana, me leva a acreditar em coisas que não são verdadeiras, que me faz encobrir aquilo que está errado. Por isso que tem muito cristão fazendo coisa errada e dando desculpa. A carne é fraca. A carne é fraca mesmo. Mas o Espírito é forte. O Espírito, quando eu tenho uma vida espiritual, eu não vou negociar com Deus. Se Deus falou que é errado, é errado. Ele não está pedindo a minha opinião. Deus não pede opinião. Se você gostar, amém, querido. Se você não gostar, amém também. Por isso que Ele te deu a liberdade de você escolher. E muitas vezes, aquilo que Deus nos pede é difícil, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Eu tenho visto muitas pessoas sacrificando, e depois a conta chega lá na frente, querido. Se você não faz a coisa certa hoje, amanhã você está colhendo as suas escolhas. Se você não entender que hoje você pode semear, amanhã você vai ter uma colheita. E Agag, né, no caso Amã aqui, ele veio descendente de alguém que deveria ter sido exterminado, destruído. Agora olha o que acontece quando eu não mato aquilo que precisa morrer na minha vida. Se levanta contra mim. Se levanta contra mim. E Deus muitas vezes fala, não faça, não vai por esse caminho, não se associe a essa pessoa, não tenha comunhão com essa, não case com aquela. Deus deixou
as suas leis para proteger o seu povo de ser contaminado. O que aconteceu com as tribos do norte? As tribos de Israel, que eram 10, elas foram levadas para o cativeiro da Síria e foram destruídas totalmente. As tribos do sul, que eram as tribos de Judá, foram para a Babilônia. Foi Judá, Efraim e metade de Manassés, 2,5 tribos. Quando eles voltam, eles desobedeceram, mas eles continuaram a servir a Deus. As tribos do norte começaram a se misturar com outros deuses, e eles ficaram tão distantes de Deus que não tinham mais nada a ver com o povo de Deus. O povo do sul, o povo de Judá, da tribo de Judá, voltou depois do exílio. A gente teve o ano de Esdras, a gente aprendeu aqui. E na reconstrução do segundo templo, eles deixaram de ser, porque a maioria era a tribo de Judá, por isso que são chamados judeus. Os judeus são aqueles que vieram da tribo de Judá, que misturaram com um pouco de Efraim, um pouco de Manassés, mas se tornaram judeus por causa disso. E queridos, o que era o plano do inferno? Acabar com quem? Com o povo judeu. Acabar com o povo que seria a tribo que Jesus nasceria. Acabar com a história do povo que o Senhor, o Messias, viria. E esse Amã, ele maquina esse mal contra o povo de Israel. E Esther, nesse segundo banquete, denuncia Amã. E o rei não podia revogar aquela lei, mas o que o rei faz? Assina o novo decreto. O povo vai lutar, o povo tem direito de se defender, o povo vai reagir, o povo não vai ser massacrado, porque ele descobriu que Esther era judia, que Mordecai tinha inclusive salvado a vida do rei, e que aquele Amã tinha tramado tudo para destruir o povo judeu, arquitetado pelo inferno. E o diabo, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, vai usar aquilo que às vezes a gente aceitou. A gente é traído pelo inimigo. Quem acha que é traído por inimigo? Levanta a mão. Quem acha que é traído por amigo? Levanta a mão. A gente só é traído por amigo, por inimigo não, ele já é inimigo declarado. E às vezes a gente abre espaço para o inimigo e faz do inimigo o nosso amigo. Mas não é nosso amigo, é inimigo. Mas o nosso coração é enganoso. Ah não, mas olha quantas coisas boas. Ah, mas ele é bom. Ah, mas ela é mais que... Não tem acordo, porque aquilo que eu não domino, eu sou dominado. É a lei, meus queridos, da vida ou da morte. Ou você mata ou você morre. É lei de guerra. Não tem acordo. Não dá para entrar em acordo. E eu vou terminar esse domingo, em nome de Jesus, exterminando, denunciando o inimigo que tem roubado a minha paz, que tem roubado a minha alegria, que tem roubado os meus sonhos, que tem roubado a minha família. A tua luta não é contra carne nem sangue, a tua luta é contra principados, potestades e dominadores. E hoje é dia de você se levantar, como Esther se levantou. Eu vou lutar. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar pelas promessas de Deus. E o inimigo não vai entrar e vai levar o que é meu. Eu vou me posicionar. E sabe qual é o nosso posicionamento, queridos? Fala a pessoa que está do seu lado. Fala, o nosso posicionamento é de guerra. É de guerra. Então, em primeiro lugar, não se curve diante das oposições. Se tem alguém te oprimindo, se existe uma situação que está tentando te colocar pressão e dizendo não vai conseguir, se posicione, não deixe que isso afete o seu posicionamento. Amém, igreja?
Fala, em nome de Jesus, eu não vou me curvar diante das oposições. Em Lucas 4, 7 a 8 diz assim: portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Satanás falando para Jesus no deserto. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém? O que a palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir. O inimigo, ele vem e ele tenta nos amedrontar, nos ameaçar, mas se posicione. Lembre-se, você tem o direito de lutar e você não vai se curvar diante das oposições. E sabe, às vezes, queridos, sabe o que a única coisa que você vai ter que fazer? É não se conformar. Às vezes a tua guerra não vai ser nem falar, nem bater boca, nem ir lá tentar resolver. É não se conformar. Eu acho que a gente só perde uma batalha quando aqui dentro a gente desistiu. A gente só perde quando a gente não acredita que é possível. Mas quando dentro de você existe o inconformismo, você vai continuar de pé. A gente, como diz, trupica, mas não cai. É que nem aquele João bobo, né? Você dá aquelas pancadas, ele deita, depois ele levanta de novo. E a gente não é João bobo não, porque de bobo a gente não tem nada. A gente é muito dos espertinhos. Nós não vamos nos curvar diante das oposições, amém? Fala a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Deus está nos dando hoje uma palavra de autoridade, e nós não vamos nos conformar e nem nos curvar diante das oposições. E fala em segundo lugar, nós vamos denunciar o inimigo no mundo espiritual. Querido, quem é o teu inimigo aí? Denuncia em nome de Jesus. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu vizinho, não é teu chefe, não é a tua mulher, não é teu marido. O teu inimigo são principados, potestades e dominadores. Então denuncia. Senhor, existe essa perseguição na minha vida, existe essa injustiça na minha vida, existe alguém que está se levantando, usado por Satanás para me oprimir, mas eu não vou aceitar, e eu denuncio esse demônio que está usando essa pessoa, e eu amarro esse demônio na vida dela, e ela não vai mais me oportunar, ela não vai mais me agredir, ela não vai mais me ferir, porque eu fecho a boca desse demônio em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Em nome de Jesus, Deus te deu autoridade, e você vai denunciar esse inimigo. Para de ficar com medo, para de ficar se encurvando, pare de ficar sendo coagido por essa voz demoníaca. Repreende em nome de Jesus. Jesus, quando ele começou a andar sobre as águas, os discípulos acharam que era um fantasma, e o Senhor falou para eles: homens de pequena fé. Se existe pequena fé, existe média fé, existe grande fé. É uma medida. Porque na hora da tempestade, eles estavam com medo. Jesus estava dormindo naquele barco, e Jesus falou: por que vocês não repreenderam? Nós ficamos intimidados, queridos, quando a gente vê algo que é maior que a gente. Só que é o seguinte, pode até ser maior do que a gente, mas não é maior do que Deus. Amém? Aquele gigante era maior que Davi, mas não era maior do que Deus. Então denuncia espiritualmente, dobra o seu joelho, faz jejum, ore e denuncia esse espírito que está agindo na vida dessa ou dessas pessoas. Amarra esse espírito, porque na hora que a pessoa quiser te ofender, te machucar, vai dar um espírito de mudismo dela, ela não vai abrir a boca dela.
ela não vai ter coragem. Por quê? Porque você se levantou com ousadia, e você não vai mais ser capacho para as pessoas pisarem em cima. Você é lavado e remido no sangue de Jesus, amém? E quem nos justifica? A palavra diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Então, querido, você não tem que dar explicação nenhuma. Você tem que ser luz, você tem que ser sal, e você tem que fazer a diferença onde você está. Gostando ou não gostando, vão ter que te engolir. Amém? Amém, queridos? E eu aprendi uma coisa na minha vida: os incomodados que se mudem. Amém? A gente precisa parar de, sabe, de tratar as coisas. E é claro que não vai bater boca com ninguém. A nossa guerra é espiritual. Então, a palavra fala: entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e em silêncio clame, ore, chore, coloque, derrame as suas dores para Deus e peça: Senhor, me dá entendimento. Em terceiro lugar, fique de pé, querido. Fala assim: eu vou me apropriar dos espaços de autoridade, porque Deus não me fez cauda, Deus me fez cabeça. O inimigo quer te colocar por cauda. E cuidado, sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para você. O inimigo, a gente sabe o quanto a gente é machucado, e o quanto o diabo vai usar pessoas. E tem muitos aí construindo forcas para te enforcar. Mas o Senhor está denunciando nessa noite os planos do inimigo, e ele não vai ter poder na sua vida. Fala comigo: maior é o que está em mim. Mas fala com autoridade do que aquele que está no mundo. Fala: no mundo está o braço da carne, mas comigo está o braço do Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos e comece a orar agora. O inimigo, ele pode tentar, ele pode vir com as suas mentiras, tentar roubar a tua paz e arquitetar planos para que você caia em armadilhas. Mas o Senhor, o homem espiritual, discerne todas as coisas. Começa a se apropriar e fala: eu não vou me curvar, eu não vou me conformar. Se estão fazendo isso contra mim, se estão maquinando, se o inimigo está usando situações para me ferir, para falar coisas, para fazer coisas contra mim, eu sou um servo de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e é Deus quem vai me justificar. Deus vai mudar o coração do rei, e ele vai inclinar para onde Deus quer. Aleluia. Eu não vou ficar chorando, me vitimizando, me sentindo os últimos dos últimos. Não, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade espiritual, eu tenho armas para lutar, e eu vou lutar pelos meus direitos, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar por aquilo que o Senhor já determinou que é meu, e o inimigo não vai ocupar espaço. A minha luta é contra principado, potestade e dominador. E hoje eu saio desse culto dizendo: diabo, você não vai roubar a minha herança, você não vai roubar a minha esperança, você não vai roubar a promessa de Deus. Você pode vir por um caminho, mas por 7 você vai fugir. O Senhor está dando ordem aos seus anjos para me guardar, para me proteger, para me livrar, e você não vai conseguir fazer aquilo que você arquitetou, porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, e é Deus quem me justifica. Se não vem dos homens, vai vir da mão de Deus. Deus vai fazer justiça. Clame justiça agora. Peça ao Senhor que aquilo que você foi envergonhado, Ele te dê dupla honra. Se não foi do seu jeito, querido, vai ser do jeito de Deus, mas a bênção vai chegar, o milagre vai acontecer, e a promessa vai se cumprir na sua vida.
Comece a clamar agora com autoridade. Deus te deu autoridade para dizer: chega, acabou, você não vai mais ocupar espaço. Aqui tem uma mulher de Deus que clama, aqui tem um homem de Deus que clama, e Deus vai fazer justiça. Aleluia. Eu quero ouvir um barulho da igreja clamando. Eu quero ver um barulho do teu clamor que vai subir diante de Deus. Não se conforme. Romanos 12:2. Não se conforme com o presente século. Não abra mão do que é teu. Não abra mão. Não seja muitas vezes solícito aquilo que o inimigo quer fazer. Diga: chega, acabou, eu não negocio. Eu não negocio a bênção de Deus na minha vida. Eu sei que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia. Comece a clamar, querido. Você que fala em novas línguas, clame. Ore no Espírito, entre numa dimensão espiritual. O Senhor está revestindo a sua igreja de autoridade, e você não vai terminar esse ano chorando. Você não vai terminar esse ano humilhado. Você não vai terminar esse ano injustiçado. Você não vai terminar esse ano achando que o inimigo levou alguma coisa. Não, Deus é maior e Ele vai fazer na hora certa. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está te revestindo. Ele está tirando a vergonha, Ele está tirando a humilhação, Ele está tirando. Em nome de Jesus, recebe a libertação. Oh, declare. Comigo o braço forte do Senhor. Oh, meu Deus, é todo poderoso. Que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Todo mundo. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar. Fala com autoridade. Não vai em nome de Jesus. Aleluia. Eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Levante as suas mãos e declare. E acalma o vento. Ele vai fazer acabar essa tempestade. Em nome de Jesus. Faz o leão jejuar. É o Deus que derruba. Todas as barreiras estão caindo. Oh, em nome de Jesus, fertilidade para o seu povo. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos.
contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas noites em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, declare. Leão da tribo de Recebe Judá, autoridade. Rei dos reis, reina para sempre. Recebe a autoridade do leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia, aleluia, reina para sempre. Reina para sempre. Oh, aleluia. Reina para sempre. Levante as suas mãos. Se você puder pegar na mão do seu irmão e fala em nome de Jesus, declare comigo com autoridade. Fala em nome de Jesus. Eu recebo a palavra do meu Deus. E eu me levanto hoje, como Esther se levantou, com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Eu não vou curvar, não vou me curvar diante da oposição, mas eu declaro e denuncio o meu inimigo hoje, e profetizo que o Senhor muda a minha sorte diante dos meus olhos, e o Pur, que era o dia marcado para eu morrer, o Senhor transforma em Purim, em mudança de sorte, e no lugar da minha vergonha, eu recebo hoje a dupla honra, porque o meu Deus é fiel. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Amém, aleluia. Com as suas mãos levantadas, que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Que você viva esses 2 dias de tanta alegria, de força, de autoridade, para que você encerre esse ciclo com a sua cabeça de pé, para que você não aceite mais afronta, porque o Senhor já te revestiu de autoridade, e esse inconformismo vai fazer você viver os maiores milagres da sua vida. Eu te abençoo para começar um novo tempo, e para que esses dias se encerrem com alegria, regozijo e honra do Senhor na sua vida, porque para o povo de Deus haverá regozijo, alegria, honra para o seu povo. Vá em paz, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.